Bom dia, gente, tudo bom? Vamos começar a nossa terceira live da nossa série de 7 lives sobre educação espiritual. E o tema de hoje é como ensinar o meu filho a orar. Então, só para contextualizar aí quem está chegando agora nessa nossa jornada aí de 7 lives, nós estamos desde há 2 semanas atrás, começamos essa série de 7 lives sobre educação espiritual. E a minha intenção é trazer uma pincelada sobre vários assuntos, vários aspectos relacionados à educação espiritual. E quando eu falo educação espiritual, é ensinar os nossos filhos na fé, no caminho do Senhor. Mais uma vez, para quem não me ouviu dando esse recado, não tem nada de místico no número 7. É simplesmente porque são 7 aspectos desse assunto que eu acho que é uma boa divisão. Inclusive é a divisão que eu uso no meu livro, né, Ensinando no Caminho. São 7 capítulos, então eu estou usando os mesmos temas dos capítulos para nossas 7 lives, porque a intenção realmente é que a gente aborde esse assunto de maneira ampla, falando de várias coisas, mas de um pouquinho mais profundo em cada um deles. Então, se eu fizesse apenas uma super live, ficaria muito comprido, e a intenção não é essa, não queria ser muito superficial. Então, nós vamos falar hoje sobre como ensinar os nossos filhos a orarem. Antes que eu esqueça, as 2 primeiras lives já estão salvas lá no YouTube, caso você tenha perdido. A primeira é uma introdução sobre educação espiritual e a responsabilidade dos pais. E a segunda é por que ensinar e como ensinar o meu filho a se relacionar com a Bíblia, com a palavra de Deus, ok? Maternidade Simples é o canal no YouTube, youtube.com/Maternidade Simples BR. E a segunda live está aqui no IGTV. A primeira não subiu, deu erro, o Instagram bugou, então ela não está aqui, mas a segunda está, caso você prefira assistir aqui. O bom de assistir no YouTube, né, gente, é que você pode colocar na velocidade 1.5, 1.75 e facilita a vida aí. Então, não tem nada, não é ruim o vídeo lá pro YouTube. Essa live também ficará salva aqui, se tudo der certo, e no YouTube também, ok? E o segundo aviso que muitas pessoas perguntaram sobre o livro, tem um link no meu perfil ali, um link para Amazon, caso você queira conhecer um pouquinho mais do livro ou até mesmo adquirir, tem o link lá da Amazon para você, ok? Então vamos direto ao que interessa, como ensinar o meu filho a orar. Como eu tenho dito em todos os outros vídeos, fica muito difícil a gente ensinar algo que nós não vivemos. E mais do que isso, fica muito difícil a gente ensinar algo em que nós não acreditamos de verdade. Então, mais uma vez, eu preciso voltar essa pergunta para nós pais. O que nós entendemos por oração? O que nós vivemos de oração? Muitas vezes nós temos uma percepção equivocada do que é oração, para que ela serve, como nos relacionarmos com Deus. Às vezes criamos formalidades que não existem em relação à oração, e por várias dessas razões, por até mesmo pela forma como nós fomos ensinados acerca de oração, nós temos dificuldade em transmitir isso para os nossos filhos. Eu não sei quantos de vocês nasceram em um lar cristão evangélico, protestante, mas a maioria de nós, brasileiros, nascemos num lar católico, ou católico praticante, ou católico não praticante. Então, para nós que nascemos num lar católico não praticante, nós não fomos ensinados, muitas vezes, nos preceitos bíblicos e de fé. E para muitos de nós que nascemos num lar católico praticante, nós tivemos uma relação com a oração muito ligada às tradições católicas, religiosas, doutrinárias, que envolvem as rezas, né, as orações prontas. Então, muito da religião católica, é claro que não é regra, a gente tem as exceções, mas existe sim um ensinamento católico muito forte nessa área, né, da repetição de rezas prontas, e Pai Nosso, Ave Maria, o Rosário, e outros tantos que eu não me lembro todos, porque eu era da família católica não praticante. A gente tinha as rezas prontas, mas elas serviam meio que como um amuleto pra gente e menos como relacionamento, né? Porque, por exemplo, eu não vejo nada de errado de você orar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, se você estiver fazendo isso buscando um relacionamento com Deus verdadeiramente. Então, na minha tradição católica não praticante, mas na tentativa de ser praticante, as rezas prontas eram só um amuleto pra mim, sabe? Tipo, você errou, você pecou, então, reza essa Ave Maria, reza esse Pai Nosso que resolve. Então, eu tinha essa relação. Quando eu me converti, entrei para uma igreja protestante, passei a conhecer mais a Bíblia,
passei a entender mais de oração, eu tive muita dificuldade em saber como usar essa ferramenta, o que significava orar, como assim eu poderia falar coisas da minha mente, não algo que já estava pronto e escrito. E muitos de nós, a gente cresce com essa vida espiritual na área da oração muito manca, né? Porque é muito fácil falar para você ler a Bíblia, porque você pega a Bíblia, você abre a Bíblia e você lê a Bíblia. É muito fácil eu falar para você, por exemplo, vá para a igreja, porque você tem um horário para chegar, um ritual para cumprir na igreja, um horário para sair, pronto, pá, cumpriu mais uma função. Agora, quando a gente fala de oração, é necessário uma disposição em crescer nisso. Inclusive, já vou deixar 2 livros para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o assunto. Sabe, se você percebe que a tua vida de oração é manca, se você percebe que você tem uma visão muito limitada acerca de oração, ou simplesmente porque você é fominha e quer crescer mais em Deus, vou deixar 2 livros já indicados para vocês. Um é o Crescendo em Oração, do Mike Bickle. O Mike Bickle foi o fundador e diretor hoje da Casa Internacional de Oração lá no Kansas, aquela que dá 24 horas orando sem parar, já não sei quantos anos. E ele é tipo um baita de um livrão, assim, um compêndio que explica muito sobre oração, o que significa, os tipos de oração. É bem bacana. É um livro denso não difícil de ler, mas é porque ele tem muita informação. Mas é realmente para você ter uma base bem completa. E o segundo livro é o Oração Intercessória. Gente, esse livro Oração Intercessória, ele é sensacional. Porque ele tem como base, assim, acho que até o subtítulo dele é alguma coisa assim: por que orar se Deus é soberano, sabe? Tipo, se Deus sabe o que eu preciso, se Deus pode todas as coisas, por que a gente tem que orar? Fica a dica desse livro, Oração Intercessória, é top também. Mas voltando, então a gente precisa rever os nossos conceitos acerca de oração. E a gente precisa ter como base básica é bom, né? Como premissa básica que oração é um relacionamento com Deus, oração é falar com Deus. Então os nossos filhos precisam entender que oração é falar com Deus. Assim como eles falam conosco, nós temos a liberdade de falar com Deus, porque Jesus abriu um vivo caminho para nós, né? Através do seu sangue, hoje nós podemos nos achegar com ousadia diante do trono da graça. É maravilhoso nós pensarmos nisso. Então nós precisamos viver isso para nós, que nós podemos ter acesso e relacionamento com Deus através da oração e transmitir isso aos nossos filhos. Gente, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que Jesus, o próprio Jesus, o Filho de Deus, maravilhoso, encarnado como homem, orava. Você vê várias vezes na Bíblia Jesus se retirando para orar, Jesus se retirando para ter um tempo com Deus. E Jesus orava, você vai ver muitas, e Jesus orou, e Jesus foi orar, Jesus se retirou ao monte para orar. Você vai ver diversas vezes na Bíblia essa expressão. Além disso, você vai ver no Novo Testamento várias vezes a instrução de Paulo e dos outros apóstolos: orem sem cessar, orando continuamente no Espírito, blá blá blá, blá blá blá, blá. Sempre tá lá, ore, ore, ore. Então a oração precisa fazer parte da vida do cristão. Não é possível nós termos uma vida cristã sem orar, sem nos relacionarmos com Deus. E daí talvez você tenha essa pergunta: mas se Deus já sabe o que eu preciso, se Deus é todo poderoso, por que eu preciso orar? Uma das grandes coisas da oração, como eu falei, é o relacionamento. Nós nos relacionamos com Deus através da oração. E isso é sensacional, e isso é essencial, e isso aviva a nossa fé. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós apresentamos sim as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas dores, os nossos anseios, porque também, abrindo um parênteses, isso é muito importante para nós, falar daquilo que nós sentimos. Nós sabemos que é terapêutico, né? Não é simplesmente importante, mas ela ajuda a nos curar, ajuda a gente a colocar em ordem os nossos pensamentos. E muitas vezes nós jogamos as nossas frustrações em cima das pessoas e causamos problemas de relacionamento porque nós temos dificuldade em processar aquilo que nós estamos sentindo e pensando. E a oração também é um lugar em que nós podemos nos abrir para Deus e falar o que nós estamos sentindo e pensando sem sermos julgados por Ele, colocarmos em ordem a nossa mente. Então, fechando parênteses, a gente tem esse lugar sim de falar do nosso coração e colocar os nossos desejos. Mas, muito mais do que isso, a oração é o lugar onde Deus pode falar conosco e transformar o nosso coração.
Eu gosto muito de uma frase do pastor Luciano Subirá, que eu já ouvi ele pregando várias vezes, e ele fala que a oração, muitas vezes nós achamos que é um meio para nós obtermos de Deus aquilo que nós desejamos, sendo que na verdade a oração é o meio para que Deus obtenha de nós o que Ele deseja. Então Ele vai transformando, moldando o nosso coração, até que a gente possa desejar o que Ele deseja, sonhar o que Ele sonha, e com Ele, com o Espírito Santo, agir em favor do propósito de Deus na terra, que é quando nós nos colocamos como intercessores e pedimos: venha o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Gente, olha só essa super introdução aí. Oração, o que é oração? Beleza, Melina, eu entendi o que é oração, eu tenho uma vida de oração, eu oro todos os dias, mas como que eu ensino isso pro meu filho? A maior escola de oração é o exemplo. Eu acho que eu não sei se eu já falei aqui nessa série de lives ou se eu falei em outro vídeo, mas eu lembro quando eu me converti e eu cheguei na igreja pela primeira vez. Na verdade, primeiro eu ia nos grupos familiares, né? Antes de ir pra igreja, eu comecei a frequentar grupos familiares, hoje células, depende de como que é o nome na sua igreja, se você tem isso na sua igreja. E eu lembro que eu cheguei lá e eu ficava observando como que as pessoas faziam. Eu observava como que elas liam a Bíblia, eu observava como elas se comportavam, eu observava como elas oravam, como que elas cantavam, porque pelo exemplo, pela maneira como as pessoas se comportavam, eu fui entendendo quais eram as regras daquele lugar, digamos assim. Então a gente aprende muito da vida cristã através da imitação, né? Observando as pessoas que já estão à frente de nós. E com a oração para os nossos filhos não é diferente. As crianças vão aprender a orar vendo-nos orar. As crianças vão aprender a orar quando elas perceberem como que minha mãe e meu pai se chegam até Deus, como que eles pedem as coisas. Nossa, eles têm uma intimidade com o Senhor, né? Essa palavra não vai estar na cabeça deles dessa forma. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, que agora o sol resolveu aparecer. Eles têm essa liberdade para falar com Deus, mas ao mesmo tempo eles têm um respeito para falar com Deus. Então a maneira como nós agimos diante dos nossos filhos com a oração vai servir de exemplo para eles. Então isso é básico, isso é essencial e deveria nortear o nosso dia a dia. Por quê? Porque nós deveríamos tornar a oração algo mais cotidiano para que os nossos filhos possam aprender. E daí que vem a grande dica básica, que não tem como nós fugirmos dela, que é inclua a oração no dia a dia com seu filho nos mais variados momentos, para que ele possa ver você orando. E ainda que, é claro, você vai explicar doutrinariamente o que é oração. Filho, oração é conversar com Deus, é pedir as coisas para Deus, mas é também permitir que Deus fale ao seu coração. Ainda que você vá fazer isso sim pelo discurso, você vai muito mais ensinar o seu filho pelo exemplo. Então, coisas que eu sempre falo, comento no livro e vou falar aqui pra vocês. Insira a oração no dia a dia com seus filhos. Ao acordar, antes das refeições, antes de dormir. Essas são algumas dos momentos da rotina, coisas mais simples do nosso dia a dia que nós podemos inserir a oração diante dos nossos filhos. Então, você vai orar pela manhã. O que você vai orar pelo seu filho? Para que ele tenha um bom dia. Não é verdade? Senhor, protege o meu filho no dia de hoje, guarda ele de todo mal, livra de toda intenção maligna, que ele possa ter um dia feliz, um dia abençoado, que o Senhor dê a ele saúde, proteja de acidentes, dá ordem aos seus anjos ao respeito dele, para que ele realmente que o guardem por todo o caminho que ele for, e que ele seja luz e que ele cumpra a vontade do Senhor para a vida dele nesse dia, em nome de Jesus, amém. Gente, eu não gastei 30 segundos para fazer essa oração, e você pode fazer essa oração para o seu filho no café da manhã, a caminho da escola, em qualquer lugar, em qualquer momento. Você pode abraçar o seu filho de manhã, falar bom dia e fazer uma oração de 15, 20 segundos, que o seu filho vai poder ouvir e receber isso, primeiro, como prova de amor, e segundo, que vai alimentar a fé dele, não é verdade? Então, faça pequenas orações ao longo do dia. Antes das refeições, Senhor, obrigada por esse alimento, obrigada porque nós temos um alimento, abençoa aqueles que não têm, que nunca nos falte, em nome de Jesus, amém. 10 segundos de oração. E outra coisa bacana, desculpa, vou terminar meu raciocínio e depois eu volto para outra coisa bacana. E antes de dormir, Senhor, obrigada por esse dia que nós tivemos, por tudo que nós fizemos nesse dia. Nos perdoa se nós pecamos contra o Senhor, nos perdoa porque pecamos, e daí nessa hora você vai ensinar o seu filho a reconhecer aí os seus pecados durante o dia. Talvez ele tenha deixado passar e vai pedir perdão para Deus. Abençoa a nossa noite, que nós possamos ter uma noite abençoada, revigorante. Cuida do físico do meu filho, da mente do meu filho, em nome de Jesus, amém.
Quando você tem essas orações recorrentes ao longo da rotina do seu dia, são orações que praticamente se repetem, não é verdade? São orações que você vai praticamente sempre orar na mesma direção, no mesmo sentido. A oração do alimento sempre vai ser um agradecimento, a oração da manhã vai ser uma oração pedindo proteção, a oração da noite vai ser uma oração de agradecimento, mais pedindo pela noite. Enfim, sempre vai ter uma linha muito parecida com aquilo que você vai estar orando. E isso é bom por quê? Porque essas são as melhores orações para a criança começar a fazer sozinha. Então você vai começar a orar com a criança todo dia, até que um momento você vai falar para ela: filho, hoje você pode orar pelo alimento, você pode orar antes da refeição, e você vai dando a oportunidade para a criança orar, e por ela já ter ouvido você orar tantos e tantos dias da mesma forma, ou talvez não da mesma forma, mas no mesmo sentido, ela já sabe mais ou menos do que faz sentido orar naquele momento. Então ela tem uma referência, ela tem um exemplo, ela tem um modelo. Então para ela vai ser muito mais fácil começar a orar seguindo este modelo prévio que ela viu nos seus pais. Por isso que essas orações da rotina, manhã, refeições antes de dormir, são tão preciosas, porque elas são uma verdadeira escola para os nossos filhos acerca de como orar, acerca dos assuntos a se colocar diante de Deus e principalmente desse nosso posicionamento, que é um posicionamento de respeito, sim, diante do Senhor, Criador de todo o universo, aquele a quem nós servimos de todo o coração, mas ao mesmo tempo uma oração de intimidade, como um filho tem com o seu pai. Então é muito bacana essas orações de rotina por causa disso. Mas é claro que você precisa guiar o seu filho. E você vai então ensinar o seu filho: filho, antes da refeição a gente agradece pela refeição, porque a gente sabe que tudo que nós temos na nossa mesa foi uma dádiva do Senhor. Então agradeça ao Senhor, fale obrigado, Jesus, por esse alimento, porque pode ser que ainda que você tenha dado um exemplo maravilhoso ao longo dos anos, das semanas, dos meses, não sei quanto tempo aí você vai fazer isso, o teu filho tenha dificuldade e você não tem nenhum problema em você ensiná-lo de maneira didática. Fala assim: filho, repita comigo: Senhor Jesus, obrigada por esse dia, obrigada por esse dia, abençoa a minha noite, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Você está ensinando o seu filho o caminho da oração. Uma criança ainda pequena, imatura, não é verdade? Deus recebe essa oração do seu filho. Só uma observação. Eu lembrei da Manuela, quando eu era pequena, ela falava assim: Senhor Jesus, obrigada por esse dia que usamos. Em nome de Jesus, amém. Eu achava a coisa mais fofa esse dia que usamos. Então você vai ensinar o seu filho. À medida que ele cresce, você vai ter um ensinamento diferente. Né? A criança começou a ter mais consciência, mais compreensão do mundo. Então você pode começar a ensinar o seu filho de uma outra maneira também muito preciosa. Que é assim: filho, vamos primeiro agradecer pelo dia? Tem alguma coisa muito legal que aconteceu no seu dia? Eu gostei que eu brinquei de pega-pega na hora do intervalo. Então agradeça a Jesus por isso. Fala: obrigado, Jesus, porque eu brinquei de pega-pega no intervalo. E dela vai falar: obrigado, Jesus, porque eu brinquei de pega-pega no intervalo. Mas filho, você acha que você teve alguma coisa ao longo do dia que você entristeceu Jesus? Que você brigou, fez alguma coisa triste na escola? Em casa, provavelmente, você, pai e mãe, viu. Você pode trazer isso à tona, não num tom de acusação, mas num tom de reflexão. Lembra aquela hora que você brigou com a tua irmã, ou que você desrespeitou o papai ou a mamãe? Você lembra disso? Não foi legal, né? Porque Jesus diz que isso não é bacana. Vamos pedir perdão para Deus? Porque ele fala que se a gente pede perdão, ele nos perdoa e nos ajuda a mudar. Então tá bom, Senhor Jesus. Daí você pode guiar a criança nessa oração, né? Senhor Jesus, me perdoa porque eu desobedeci o pai e a mamãe. Me ajuda a ser obediente, em nome de Jesus, amém. Então você guia a criança pelo agradecimento, pelo pedido de perdão e pelas orações e súplicas, né? Filho, o que você quer pedir para Jesus nessa noite? Às vezes ela vai pedir: eu quero só ter uma boa noite de sono. Eu quero que o Senhor cure a vovó. Ou ela vai falar: eu queria uma boneca nova no Natal. Né? E ela tem o direito de pedir. E você vai ensinar ela a falar: Senhor Jesus, eu gostaria de uma boneca nova no Natal. Se o Senhor puder me dar, eu vou ficar muito feliz, em nome de Jesus, amém. E você vai ensinando a criança a orar. Melina, mas daí ela vai querer a boneca de Natal e eu não posso dar boneca. Será que eu tenho que dar boneca para ela entender que Jesus ama ela e que a oração é feita com fé e é respondida? Não, deixa que as coisas de Deus resolve. Deus resolve ou respondendo a oração do seu filho, Deus resolve ou dando dinheiro para você comprar e você sabendo que é para comprar, ou Deus resolve mudando o coração do seu filho. Confia no poder de Deus para transformar o seu filho, ok? Não precisa se interferir, se meter para defender a honra de Deus.
A tua função é ensinar sobre Deus, levar o seu filho a ter um relacionamento com Ele e permitir que Deus trabalhe com o seu filho de maneira pessoal, ok? Então a gente tem essas questões, essas orações da rotina que nós vamos ensinando os nossos filhos, guiando os nossos filhos. Esse guiar não precisa ser só antes de dormir, pode ser de manhã também, indo para a escola, por exemplo. Sabe, no caminho da escola você pergunta, e aí galera, qual que é o desafio de hoje? Ah, hoje tem prova. Opa, então hoje a Manuela tem prova. Ana Júlia, o que você quer pro dia de hoje? Ah, hoje vai ter aula de natação, eu tô muito animada, não quero pedir nada, só tô muito animada. Terceiro, beleza. Aí eu falo assim, filha, e eu tenho uma live pra fazer sobre como ensinar meu filho a orar, e eu queria muito que o Espírito Santo abençoasse a minha live. Vamos cada um orar pelo outro, então? Então a Manuela ora pela mamãe, eu vou orar pela Ana e a Ana vai orar pela Manuela. Pronto, 3 pedidos de oração, no caminho da escola, cada um ora pelo outro. Gente, a oração não precisa ser, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, bem-aventurado és tu, Senhor do universo. Não precisa durar 30 minutos, não precisa ter palavras formais, ainda que tenha momentos que a gente vai declarar toda essa grandeza de Deus e essa magnificência de Deus e tudo aquilo que Deus é de fato. A oração simples também chega até Deus. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Que a oração do Deus abençoa a prova da Manuela. Que ela consiga ir bem em nome de Jesus, amém. É uma oração que chega aos céus também. E é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, para que eles tenham essa facilidade. Sabe, eu gosto muito daquele texto de Neemias, quando Neemias chega diante do rei, e o rei pergunta, Neemias, você tá triste? E ele fala, tô triste, como que eu poderia estar feliz sendo que a minha cidade está destruída? E o rei fala, e o que você quer que eu faça por você? E a Bíblia fala, Neemias orou e então respondeu. A Bíblia não fala que Neemias se retirou, foi para o seu quarto, se ajoelhou diante do rei, do Senhor do universo e orou. Não, ele orou ali, na frente do rei, ou seja, eu imagino que ele no seu espírito, e sem fechar o olho, falou, Deus, e agora? O que eu peço para esse homem? E ele orou, e ele trouxe ali o pedido dele, Deus respondeu, foi maravilhoso. O que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa ensinar aos nossos filhos que é no dia a dia que a oração acontece, que é na velocidade, que eles estão lá na escola, na hora. A professora falou uma coisa para tua filha que ela não gostou, e a vontade dela é explodir, a vontade dela é chorar na sala de aula, mas ela não quer, ela tem acesso ao Espírito Santo, ela tem acesso ao Rei do Universo ali, naquele lugar, naquela sala de aula. E num piscar de olhos ela pode abrir o coração dela para Deus e pedir ajuda. É isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, que a oração está ao alcance dele em qualquer lugar, em qualquer formato. E Deus não está longe daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. É isso que a Bíblia fala. E é isso que nós precisamos ensinar ao nosso filho. Olha que presente precioso estamos ensinando aos nossos filhos. Que eles têm acesso a Deus em qualquer lugar e de qualquer forma. Então nós precisamos transmitir isso aos nossos filhos e nós transmitimos pela simplicidade do dia a dia. Uma outra coisa que eu só queria comentar com vocês é que além das orações de rotina, nós também podemos e devemos incluir orações aleatórias, né? Então, a gente perguntar para a criança, por exemplo, notar que ela chegou da escola um pouco triste, tentar perguntar o que aconteceu, descobrir o que aconteceu, e ela trazer essa situação para você, às vezes ela tá só relatando a situação, né? Eu briguei com o coleguinha, eu tô preocupada com a prova, não sei do que, eu fiquei triste porque aconteceu tal situação, né? Independente de qual situação aconteceu, às vezes ela tá só relatando. Nós como cristãos, nós como pais cristãos, não podemos só deixar essa história entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente vai aconselhar e vai orar por aquilo. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades que as crianças nos trazem para mostrar para ela que seja qual for a situação, seja qual for a aflição do nosso coração, nós temos acesso a Deus para levar as nossas petições. O que a Bíblia fala? Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes sejam as suas petições conhecidas diante de Deus, por orações, por súplicas, por ações de graças. Então nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Aproveite toda oportunidade que o seu filho te traz de situações que acontecem na vida dele para orar e para mostrar que ele tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao seu Pai amado, para intervir nessa situação. E mais uma vez, gente, isso é um aprendizado para nós adultos e para os nossos filhos. A intervenção de Deus na oração não vai necessariamente ser mudando a situação. Muitas vezes a resposta de Deus à nossa oração vai ser transformando aqui o nosso coração, nos ensinando a lidar com aquela situação difícil,
mesmo sem a situação difícil mudar. Ela vai continuar difícil, mas Deus vai transformar aqui dentro. Muitas vezes a resposta da nossa oração não vai ser Deus nos dando o que nós queremos, mas Deus mudando o que nós queremos. E é isso que nós também precisamos ensinar aos nossos filhos. Só que, como eu falei, não é só pelo discurso, é pela ação do Espírito Santo. E você precisa poder confiar que Deus está no controle, sim, dessa relação com o seu filho, com o Espírito Santo. Uma outra oportunidade muito boa de a gente ensinar os nossos filhos a orarem é quando tem situações que as pessoas pedem oração para nós. Então, por exemplo, alguém está doente, às vezes nem pedir oração, mas alguém está doente, você sabe que a pessoa está doente, ora então a pessoa, sabe? Às vezes nossos filhos ficam doentes, eles têm lá dor de cabeça, rinite, eu sei lá o que, e a gente dá remédio como primeira opção. Tudo bem, você pode dar o remédio, mas por que não orar também pela cura do seu filho? Então a gente precisa observar essas coisas do dia a dia e usar toda a oportunidade para ensinar. Eu gosto muito de um exemplo, eu até conto no livro, né? Que uma vez uma pessoa do nosso grupo, que a gente tinha célula aqui em casa, mandou mensagem falando que o filho dela estava com problema, um bebezinho, e eles estavam dando remédio, mas não estava resolvendo o remédio, e eles estavam muito preocupados e pediram uma oração. E eu aproveitei e falei, meninas, vamos orar pelo bebê, eu não me lembro o nome dele agora, mas as meninas conheciam o bebê também, conheciam aquela família, então juntos nós oramos. E eu orei, né? E eu falei, Deus, que o remédio faça efeito, em nome de Jesus, amém. Que daí, quando terminou, a Manuela olhou pra mim, ela devia estar com uns 9 anos na época. Eu acho que em vez do remédio fazer efeito, tinha que fazer efeito a palavra de Deus, né, mamãe? Não orar pro remédio fazer efeito. Eu falei, exatamente, filha, que Deus, aleluia, cure ele, sem nem precisar do remédio, então. Então, é muito legal você ver que os nossos filhos vão crescendo nisso. Uma outra coisa importante que a gente tem que fazer é permitir dar liberdade aos nossos filhos, para que eles possam, em nome de Jesus, orarem como lhe convém. Sabe, eu lembro quando a Ana Júlia era pequena, ela sempre orava todos os dias a mesma oração. Senhor Jesus, obrigada por esse dia, abençoa o papai, abençoa a mamãe. Desculpa, não era abençoa, era cura o papai, cura a mamãe, cura a mani, todos que são dessa casa, em nome de Jesus, amém. Essa oração que ela fazia todo santo dia da vida dela. E daí eu lembro que eu fiquei muito irritada, mas eu falava assim, filha, a gente tem que orar pedindo perdão, tudo aquilo que eu já falei pra vocês, gente. Eu fui lá querer obrigar a criança a fazer. Ela tinha 3, 4 anos nessa época. Gente, como me irritava. E daí teve um dia que eu fui lá, falei pra ela, falei, filha, você tem que orar diferente, não sei o que, tentei. E daí ela fez, né, até repetiu comigo uma oração e tal. Mas não foi do coração dela, porque a oração dela era da cura. E daí um dia eu tava orando e orando por elas, né, porque é uma oração que eu faço, pra que elas tenham experiência com Deus e tal. Deus, que a Ana Júlia ore direito, que ela tenha relacionamento com o Senhor, blá, blá, blá. E o Espírito Santo incomodou meu coração, sabe? Tipo, quem disse que a oração dela pra curar as pessoas não é uma oração que vem do meu trono por vocês? Porque de fato ninguém tava doente em casa, né? Então, permita que a criança ore na liberdade dela, sabe? Com o temor, com o respeito, com a reverência e tudo mais. Mas permita que ela fale as palavras dela, que vem do coração dela, porque Deus também usa o seu filho como intercessor na sua casa, na sua família. Então confie, permita que Deus faça isso. Inclusive depois eu recebi uma palavra profética, uma vez um profeta que chegou e falou assim, olha, uma filha tua, eu não sei qual das duas, mas ela tem alguma coisa na área de cura, alguma coisa na área eu sei, alguma coisa na área de cura. Eu falei, pois já sei quem que é, Ana Júlia, só pode ser, porque ela tinha isso com ela. E gente, uma coisa que eu acho legal dizer é que a criança ela vai crescendo em oração, como diz o livro do Mike Bickle, crescendo em oração. Ela vai aprendendo a orar. Ela está crescendo em todas as áreas, inclusive na oração. E nós, como eu falei, precisamos confiar que Deus usa os nossos filhos para isso também. E um exemplo também que eu quero dar da Ana Júlia, que sempre orava, cura, 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 cura. E teve uma coisa que aconteceu muito legal esses dias. As minhas 2 filhas, elas nasceram com problemas na hora do parto. Uma nasceu prematura, bem prematura, com 33 semanas, a Manuela. Mas nasceu bem. E a Ana Júlia, ela nasceu no tempo certo, mas nasceu sem respirar. Foi super complicado o parto dela e tal. Foi milagre de Deus mesmo, né? Então, e elas sabem dessa história, porque eu já contei para as 2, né? É um motivo de testemunho, a gente ora e tal. Agradece a Deus sempre que pode por isso. Então, elas sabem disso. E eu tô grávida, né, como vocês sabem, de 7 meses, e eu acho que eu devia estar com uns 4, 5 meses de gravidez e comecei a pensar nessa questão do parto. Falei, puxa vida, porque a questão do parto da Ana Júlia foi complicado por causa de um problema que eu tenho no útero, então assim, a probabilidade de se repetir não é nula, né? Então assim,
É que eu comecei a pensar nisso. Não cheguei a ficar preocupada, mas comecei a refletir sobre o que será que eu tenho que fazer para que não aconteça de volta, o que eu tenho que falar com o meu médico. E comecei a pensar nessas questões todas de uma maneira mais intensa. É que eu realmente não estava assim, ansiosa, mas foi uma preocupação que chegou ali. E eu pensando nisso, não falei pra ninguém. Tava só eu e Deus ali pensando tal, qual seria o caminho melhor, o cenário ideal, o que eu tinha que falar com o meu médico. Gente, naquela noite, assim, não sei se foi na mesma ou no dia seguinte, eu fui orar antes de dormir com a Ana Júlia. E a Ana Júlia simplesmente orou assim: Deus, abençoa a Abby, que é a Abigail, né? Que ela possa chegar bem e que não tenha nenhum problema no parto. Não tenha nenhum problema no nascimento, não foi o parto, ela falou. Que não tenha nenhum problema no nascimento dela. Mas se tiver, que o Senhor possa cuidar de tudo. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu achei aquilo a coisa mais incrível do mundo. Primeiro porque era uma coisa que eu não tinha falado pra ninguém, só Deus conhecia. Então Deus usou a minha filha pra falar comigo, pra dizer, calma, tá tudo bem. E segundo, ela estava sensível, né, a entender esse motivo de oração, que também surgiu do nada. E terceiro, ela teve essa compreensão do que eu vou pedir uma coisa, mas se não acontecer do jeito que eu pedi, não tem problema, porque Deus é poderoso e Ele tá no controle do mesmo jeito e eu confio nisso. Então, assim, pra mim foi assim uma experiência muito bonita ver isso. A mesma criança que há 2 anos atrás só orava cura papai, cura mamãe, cura maninho, todos são dessa casa, amém? E a mesma criança que tem dias que eu falo, filha, agradece o papai o café da manhã, e ela faz cara feia pra orar. Então essa é uma outra coisa que eu queria falar, que eu vi até que alguém já perguntou e alguém já tinha perguntado na live passada. Meu filho não quer orar, e aí o que fazer quando meu filho não quer orar? Eu entendo que a gente tem um caminho a trilhar aí. A gente não pode simplesmente falar, não quer orar, então tudo bem, não tem problema. Porque tem problema, né? A gente como cristão não pode deixar de orar. Não faz sentido, sabe? Tipo, não orna com a nossa vida cristã, com a fé que a gente professa, dizer que não tem uma vida de oração. Então não tem problema, tem que orar sim. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou obrigar a criança, eu vou pegar a boca, não, e fazer assim? Não vou, não é verdade? Não funciona. Então, como que eu sempre agi quando a criança falava que não queria orar? Então, eu tinha várias maneiras. Uma das maneiras era falar, tudo bem, filha, então hoje eu oro e amanhã você ora. Então, eu já orava e já deixava ela para orar no dia seguinte. Já deixava avisado que ela ia orar no dia seguinte. Por quê? Porque Jesus gosta de ouvir tua voz, Jesus quer ouvir teu coração. Outra opção, tá bom, filha, você não quer orar na minha frente, mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você antes de dormir, por exemplo. Eu vou orar por você e daí eu vou sair do quarto, daí você ora para Jesus, só você e Jesus, então sem a mamãe ouvir, não tem problema? Sim, eu oro. Ok. Você faz esse compromisso aí com a criança para que ela tenha essa oração, quando você não estiver junto. Principalmente porque às vezes a criança tem esse momento de vergonha, mas confia que ela vai melhorar. E sempre faça esse compromisso. Filha, você vai orar, tá bom? Ou depois, se você, né, às vezes antes de dormir, então você fecha a porta, depois você abre a porta. Então boa noite, filha. Você orou para Jesus? Orou, então tá bom. Uma outra coisa também que eu fazia, filha, então você não quer orar? Você não sabe o que falar? Então vamos repetir comigo. Papai do céu, papai do céu. Então faça uma oração curta para a criança repetir, ok? Faça essa oração para a criança repetir, para que também ela se sinta mais segura naquele momento. Então, fazer a criança repetir uma oração, você orar no lugar dela, mas combinar com ela que no dia seguinte ela vai orar, ou que no dia seguinte você vai fazer uma oração para ela repetir. Ou ela pode falar uma única simples frase da oração e você continua a oração. Enfim, você vai contornando essa situação de várias maneiras, mas sempre lembrando, Jesus ama ouvir tua voz, filha. Jesus precisa saber o que você precisa. Jesus quer ouvir o teu agradecimento. É tão bom quando você fala pra mamãe, por exemplo, que a comida que eu fiz tá gostosa. Eu fico tão feliz. Imagina Jesus como ele fica feliz também em ouvir a tua voz. Então você vai dando esses argumentos pra criança. E daí, mas hoje eu falei pro meu filho que ela ia orar no dia seguinte, ela não quis orar. Daí você vai lembrando, filha, mas a gente combinou ontem que era pra você que orar hoje. Então, se você não quer orar tudo, pode orar só metade. Então, você agradece pelo dia e eu faço os pedidos. Então, você vai contornando a situação para que a criança desenvolva esse hábito. Isso é muito importante. Você precisa estimular a criança a isso. Mas eu quero dizer isso para vocês, gente. Eu passei por essas fases
com as minhas duas filh13, de 7 e de 12 anos. Fase de não querer orar, fase de fazer cara feia pra orar. Só que a gente tem que insistir, a gente não pode negociar, sabe? A gente não pode dizer, então tá bom, não quer orar, não precisa orar. Não, a gente precisa insistir, precisa treinar os nossos filhos nesse hábito, nessa disciplina espiritual. Então eu gosto muito de falar isso porque eu vejo os frutos na minha filha de 12 anos. A mesma que não queria orar lá atrás é a criança que acho que a pessoa que mais ora nessa casa. Se bobear, ora mais que eu e meu marido juntos. Porque, né, só tem escola, não tem muita responsabilidade na vida, acorda mais cedo para fazer devocional, volta da escola, faz devocional. Então, ela tem esse hábito já dentro dela. Mas porque brotou do nada? Não, porque ao longo dos muitos anos a gente insistiu para que ela desenvolvesse esse hábito. Então, mesmo quando ela não queria orar, nós orávamos com ela, nós insistíamos para que ela orasse, nós falávamos e ela repetia, enfim, nós fomos trazendo isso para ela. E claro, né, gente, a gente não pode esquecer, a nossa oração rega também a semente que a gente está plantando dos nossos filhos, sabe? Muitas vezes a gente vai lá, a criança não quer orar, daí a gente insiste, a gente vira uma briga, vira uma confusão, ou não, ou você também tipo, larga a mão, tá cansado, e esquece do básico, que é sair dali do quarto do seu filho e falar, Jesus, ajuda minha filha a entender que é importante falar com o Senhor. Ajuda o meu filho a ter esse desejo de orar. Ajuda o meu filho a querer falar mais com o Senhor. Desperta isso nele, sabe? E a gente esquece disso muitas vezes. E, gente, e mais uma vez, essa mesma criança, agora falando da Ana Júlia, que é a menor, que às vezes não queria orar, que fazia a mesma oração sempre, que às vezes fazia cara feia quando a gente pedia, e sabe? Essa mesma criança. Já aconteceu, por exemplo, de um dia ela olhar pra mim e falou assim, mamãe, hoje eu não briguei com ninguém, né? Na época que ela tava mais, assim, explosiva. E a gente tava trabalhando muito com isso diariamente. Hoje eu não briguei com ninguém, né? Eu falei, não, filha, eu não vi. Não sei se na escola você brigou. Daí ela falou que não. Eu falei, em casa você não brigou com ninguém, ficou tudo bem. Daí ela falou assim, foi bem isso que eu pedi pra Deus hoje, pra eu não brigar com ninguém. Então, assim, ela teve a sua oração em algum momento do dia que eu não vi. Foi uma oração sincera do coração dela. Pelo jeito foi uma oração simples e foi uma oração que Deus atendeu. E ela reconheceu que essa oração foi atendida por Deus. Sem que eu precisasse, eu como mãe, intervir em nenhuma dessas etapas desse processo. Então nós precisamos confiar na ação de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Regar isso com a nossa própria oração e permitir que as crianças cresçam em oração à medida que elas crescem em maturidade. Né? 1 Coríntios fala, quando eu era menina, eu falava como um menino, pensava como um menino, mas eu vou crescer. Eu cresci, agora eu sou homem e agora eu falo como homem, penso como homem. Deixei as coisas de menino. E nós precisamos confiar que os nossos filhos também vão crescer em maturidade, em relacionamento com Deus. Deus reconhece essa imaturidade dos nossos filhos e na sua imaturidade aos nossos olhos, Deus também age e nós precisamos confiar nisso. E tem um livrinho que eu lembrei agora, eu tenho ele em casa, eu não tô com ele aqui, mas depois eu coloco nos stories. Que é, se eu não me engano, da Stormy Martin. Sabe aquela moça que tem vários livros, O Poder da Mulher que Ora, O Poder da Esposa que Ora, O Poder da Mãe que Ora? Quase certeza que ela tem um livro chamado O que Acontece Quando Eu Falo com Deus. Eu acho que é dela. Ele é um livro assim quadrado, bonito, bem ilustrado, que também é um livro que a gente pode ler com os nossos filhos para estimular os nossos filhos a entenderem sobre o poder da oração. Então a gente ensinar os nossos filhos sobre isso através de histórias lúdicas, né, de livros que falam sobre isso e também através da Bíblia vai ajudar a construir esse fundamento aí para os nossos filhos. Então, vou deixar essa indicação de livro nos stories mais tarde, vou deixar esse vídeo salvo no IGTV e no YouTube. E, gente, gostinho de Quero Mais para quarta-feira que vem, 7h30, que eu sei que é um dos temas que mais me pedem na vida. Como ensinar o meu filho a fazer devocional. Ou como fazer devocional com meu filho. Quando começa a história do devocional? A partir de que idade eu posso fazer devocional? Todas as perguntas sobre devocional aí a gente vai ter na próxima live, quarta-feira que vem, 7h30. Eu vou abrir uma caixinha também para que vocês possam mandar as perguntas de vocês, porque eu sei que sempre chove perguntas sobre esse assunto. Então não esqueçam dessa live quarta-feira que vem, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês. Também vou deixar, lembrem que o link para o livro, para quem tem interesse. O livro fala muitas coisas que eu tô falando aqui, mas fala outras também, obviamente, né? Eles se complementam. É um livro curtinho, facinho de ler. Também tá aqui no perfil do IGTV. No perfil do Instagram,
E eu acho que é isso, gente. Então, que Deus abençoe o dia de vocês, que tudo isso que a gente falou aqui possa frutificar aí na família de vocês, na casa de vocês, persistam, né? Eu acho que educação espiritual, o versículo base, assim, tipo, para concluir não nos cansemos de fazer o bem, pois que no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Então permaneça firme aí no ensino com seu filho, que você vai colher os frutos daquilo que você está plantando. Em nome de Jesus eu abençoo o dia de vocês. Até mais.